Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com o nosso Upcast. Depois de muito tempo, depois de algumas semanas, estamos aqui gravando um podcast todo especial e nós queremos deixar aqui o nosso agradecimento ao Matheus e a Vânia, a MV7 Consultoria, que nós estamos gravando aqui. Esse Upcast aqui em 2024, não sei quando você está assistindo esse podcast, mas saiba que você pode contar com a MV7 Consultoria, prestar todo atendimento ali, se você que necessita de uma ajuda aí nas suas redes sociais, um upgrade, a gente sempre diz assim, no seu ministério, na sua igreja também. Matheus e Vânia atendem algumas igrejas aí de Curitiba e região. Você quer gravar vídeos para a internet, para o YouTube, para o TikTok, enfim, procura eles, eles vão poder te ajudar. E se você deseja também gravar o podcast aqui, meu querido, aqui nesse lugar top das galáxias, agora tem ar-condicionado mais um, tem mais uma câmera aqui, ó, top das galáxias. Vai lá nela, lá. Mais uma câmera. Olha, meu Deus do céu, como a gente tá bonito. A gente tá muito feliz aqui. Quero deixar também um agradecimento ao Robson. Robson, que é lá de Guarapuava, conterrâneo lá do pastor Caio. Ele sempre nos ajuda aí com os equipamentos. Hoje a gente tá com mais uma câmera nova aí, para entregar maior qualidade aí. E tá top demais, meu povo. E sem demoras, gente, estamos aqui com um jovem pastor, homem usado por Deus, ali na cidade de Guarapuava. Hoje aproveita estar por Curitiba aqui e vai gravar com a gente. Vamos ter um tempo aqui de ouvir testemunho, vamos falar sobre legado, vamos falar sobre igreja, ministério, enfim, outros assuntos. E queremos receber aqui pastor Caio. Tudo bem? Amém. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Não sei como é. Assim Tudo bem, parece querido? que eu sou mais velho, né? Mas é um prazer estar com vocês, é um prazer estar aqui. Acredito muito que esse tempo vai ser muito precioso. Deus organizou todo esse tempo para a gente estar junto aqui. E estamos muito felizes de estar aqui junto com vocês. E tenho certeza que vai ser muito precioso essa conversa. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, a gente te conhece ali, eu estou te conhecendo hoje pessoalmente, a gente já se viu em alguma convenção, alguma coisa assim, mas você é um jovem pastor aí da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, e a gente quer saber um pouquinho como foi essa transição, né? Um jovem pastor já titular. Recebemos aqui também o pastor Renan Morim, né, nosso amigo, e a gente naquele dia comentou, né, sobre isso. E como que foi esse processo? A gente quer conhecer lá do início. Pastor sempre foi pastor, filho de pastor, cresceu em Guarapuava. Compartilha um pouquinho com a gente aí. Então, eu sou o Caio, né, para quem não me conhece. Sou casado com a Lisiane. Diferente da minha esposa, eu não era filho de pastor. Os meus pais se tornaram e entraram no pastorado juntamente comigo, no meu processo, quando eu estava entrando no processo de pastorado. Então, somos casados aí há 5 anos, estamos juntos aí um bom tempinho. E a gente sempre brinca que as coisas na nossa vida sempre acontecem de uma forma rápida. Nós agradecemos a Deus por isso, mas sempre parece que o Senhor está fazendo de uma forma muito rápida. Está acelerando. Nós casamos, eu tinha aí 18 para 19 anos, então as coisas foram acontecendo de uma forma muito rápida, mas nós somos gratos a Deus por essa oportunidade, tudo que tem acontecido. Mas como você estava falando, eu não cresci sendo filho de pastor. Fui para a igreja, eu me lembro que nós fomos para a igreja, eu tinha aproximadamente entre 3 anos de idade a 2 anos de idade. Os meus pais, por uma situação específica, de um processo de libertação mesmo dentro da minha família, eles foram para a igreja. Primeiro a minha mãe, depois o meu pai, e começaram essa caminhada dentro da igreja. A minha esposa não, ela já nasceu lá porque ela era filha do pastor, é filho do pastor Eliseu Nascimento. Mas nós começamos essa trajetória e eu fui crescendo dentro da igreja. Sempre em Guarapuava, pastor? Sempre em Guarapuava, sempre em Guarapuava. Hoje nós estamos pastores na Quadrangular Primavera em Guarapuava. Vai fazer aí 3 anos que nós estamos como titulares. Nós, de uma forma graciosa, também recebemos esse legado que quem era o pastor era o meu sogro. Por mais de 40 anos ele pastoreou. Ele foi um dos únicos pastores que teve nesse lugar. Porque a nossa igreja ela saiu de uma congregação onde era uma meia água de madeira mesmo. Ela se tornou uma igreja, foi emancipada uma igreja. E por mais de muitos anos, meu sogro e minha sogra estiveram pastoreando lá. Então, desde pequeno eu cresci na igreja. Fui crescendo, participei de toda a juventude da igreja, fui adolescente. Mas a partir do momento que eu conheci a Cristo mesmo, e um momento assim muito especial foi quando eu tinha 15 anos e eu fui no encontro com Deus. Sei que vocês trabalham com encontro com Deus também. E 15 anos eu tinha quando eu fui no encontro com Deus. E eu me lembro que eu pensava que eu não tinha nada para ser tratado. A única coisa que eu queria era falar em línguas. Então eu queria ir, eu queria ir lá pro
pro encontro com Deus para falar em outras línguas. E eu lembro que quando eu cheguei lá, era um específico. Era um encontro com Deus para jovens e adolescentes. Ah, que legal. E foi o momento que Deus começou a falar no meu coração. E a partir de quando nós saímos e retornamos do encontro, que eu comecei algumas atividades ministeriais, que eu comecei a pregar com 15 anos, que eu comecei aí a desenvolver esse ministério e estamos aí até hoje. Parece bastante tempo, mas não é. O Renan, quando esteve aqui, o pastor Renan, quando esteve aqui, falou: olha, eu perguntei porque eu imaginei que ele era um dos pastores mais jovens aqui do Paraná, né? Daí ele falou: não, é o pastor Caio. Eu falei: caramba, mano. Não, ele perto pra mim, eu brinco pra ele. Nós assumimos, eu tinha 21 anos. 21. Hoje eu estou com 24. Mas a gente sempre brinca, né? E o pessoal fala, né? Mas eu fui o pastor mais novo do estado do Paraná a assumir uma igreja. Me tornei obreiro com 18 anos. Com 18 anos eu já passei para obreiro credenciado e com 21 anos eu me tornei o pastor titular lá onde nós estamos. E como que foi, pastor, essa transição? Ela foi... a gente sabe, né? Mas o pessoal de casa, como é que foi ali? Já estava com o seu sogro, né? Ali na mesma igreja e aconteceu a situação ali na pandemia. Como é que foi? Para você já estava casado, né? Nessa época? A gente sempre fala que a transição que nós vivemos foi em meio à dor. E eu acredito que nenhuma transição é fácil. Por mais que às vezes nós gostamos de fabulizar, falar que não, a transição ela acontece natural, mas a transição muitas das vezes ela é dolorida, porque ninguém muitas das vezes quer abrir mão daquilo que o Senhor está fazendo para que eu possa passar, por mais que legado é isso mesmo, aquilo que o Senhor produz em mim, eu estou passando para a próxima geração. Mas nós vivemos a transição em meio à dor, né? A gente sente muito aquilo que vocês estão vivendo hoje, né? E nós tivemos a perca do nosso pastor, que era o meu sogro, o pastor Eliseu, na pandemia. No auge da pandemia, do Covid, o pastor Eliseu ele adquiriu o Covid e em menos de um mês ele acabou falecendo. Então, e a nossa transição em meio à dor, ela foi marcada de muito processo. Muitas das vezes a gente acha que para viver uma transição, para que nós possamos estar dentro da vontade de Deus, a gente não vai ver processo. Eu acredito que todas as pessoas que Deus teve um projeto e um plano viveram um processo. Faz parte daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida é viver processo. Então, falando um pouquinho sobre o processo, eu comecei a pregar, eu tinha 15 anos. Eu me lembro que a minha primeira pregação eu tive que chamar a minha mãe para terminar. Porque tinha 8 meninas e eu não sabia como terminar. Eu não sabia o que orar. Eu recebi um convite, aí o meu pastor me autorizou. E tinha 8 meninas lá que eu tive que chamar a mãe para fazer um apelo, porque ela era mulher, então para ela fazer um apelo para as meninas. E a gente foi vivendo esse processo. E aí a gente começou a caminhar dentro da igreja. Eu não falava, nos 15 anos, eu era muito tímido, muito tímido. Então não tinha perspectiva nenhuma de liderar alguma coisa. Eu era aquele que sentava nos últimos bancos da igreja, nas últimas cadeiras e só via o horário do culto terminar e ir embora. Então as coisas foram acontecendo de uma forma natural, um processo natural. A gente foi se desenvolvendo e aí eu me tornei primeiramente líder de célula. Eu entrei num projeto que se chamava 6 meses para 6 líderes. E que legal. Eu tive um discipulado com o pastor Henrique, que hoje está em Pato Branco. E nesse processo a gente foi treinado para ser um líder de célula. E esse processo foi tão engraçado que a primeira pregação era para durar assim, 2, 3 horas, durou 20 minutos a palavra. Então a gente estava vivendo esse processo aí de crescimento. E aí comecei a trabalhar com células, fui líder de célula. Depois disso, os nossos líderes de jovens, um dia, eles foram embora para outro lugar, chamaram eu, e na época eu era namorado da minha esposa, chamaram e falaram, nós estamos indo embora e nós acreditamos que são vocês os próximos que têm que assumir. E aí nós começamos a liderar os jovens da igreja. Aí depois de um tempo, nós como coordenadores, nós liderávamos aí as 23 igrejas que faziam parte da nossa igreja. E aí que eu me tornei pastor, obreiro credenciado. Aí me tornei obreiro credenciado com 18 anos. E aí logo já casamos. Aí como eu estava contando para você, que a nossa lua de mel, nós recebemos um presente do meu pastor. Foi uma congregação. Olha aí, ó. Ficamos 1 ano nessa congregação. Hoje essa congregação faz parte da nossa igreja, no Industrial, lá no bairro em Guarapuava. E nós ficamos 1 ano nessa congregação. E um dia nós sentimos de estar mais perto. Eu lembro que eu falei para minha esposa, eu quero ficar mais perto, quero voltar para a igreja mãe, para a igreja central, eu quero ficar mais perto do teu pai, quero ajudar. E o meu sogro, nesse tempo, ele começou a ter alguns estralar.
ele começou a colocar a nova geração para trabalhar. Eu lembro que ele começou a constituir o CDL da igreja por pessoas mais novas. Ele começou a colocar secretário, as pessoas ali que estavam ali mais na direção da igreja, ele começou a colocar pessoas mais novas da nova geração. E com isso eu vim para mais perto dele. Eu comecei a caminhar mais perto dele. E eu lembro que esse processo foi muito marcado por muita disciplina também. Porque, como eu estava contando para você, quando eu pregava, meu sogro, eu tenho certeza que ele ficava anotando, porque depois ele falava tudo que eu pregava. E ele me chamava lá na secretaria, nós temos uma secretaria na igreja, e ele me colocava sentado, ele falava, eu acho que você falou isso, não era assim. Eu me lembro muito bem de uma vez que uma pessoa pediu uma cesta básica. E eu falei pra ele, amanhã eu levo. Cara do céu. Pra quê? Pra quê? Mas aquele dia eu saí molhado, mas assim, foi marcado assim por essa disciplina e eu não entendia. Sim. Porque eu acredito que quando a gente tá no meio do processo, daquilo que o Senhor tem pra nossa vida, a gente não entende. Isso. E eu lembro que eu ficava muito bravo, assim, muito chateado, assim, desanimado, falava, poxa, ele tá cortando a minha empolgação, eu quero pregar. E eu lembro que eu falava muito, cara, porque eu vim de liderar jovens, então ele começou a me dar mais oportunidade para, digamos assim, ministrar para a igreja geral, e eu ia ministrar com a minha linguagem, falava, cara, não fazia os lances da farinha, mas eu lembro que eu falava, cara, que eu tinha mais a linguagem de jovem, e aí um dia ele me chamou e falou, olha, Caio, eu acho que o jeito que você fala não é o jeito que você tem que falar com a igreja. Eu me lembro que aquele dia foi muito marcante, porque eu saí chorando. Aí eu falei assim, eu não vou mais pregar. Eu não vou mais fazer nada, eu não vou mais trabalhar na igreja porque o meu jeito não tá bom, a forma com que... Eu lembro que ele falou bem claramente, porque você está falando com a igreja, você está se direcionando à igreja. Então, e eram pequenas podas que hoje eu entendo. Naquele momento eu não entendia. Porque assim, aí nós começamos a entrar num processo. Eu lembro que um dia nós estávamos dentro da igreja com o meu pastor, e ele virou assim do nada para mim, ele falou, você quer ficar no meu lugar? Aí do Neida. Do Neida. Daí eu lembro que eu parei para ele, eu falei, sei lá, o velhinho tá pirando, né? Alguma coisa tá acontecendo. Aí ele falou assim para mim, se você quiser ficar no meu lugar, você vai ter que conquistar. Você vai ter que conquistar essa igreja. Ele falou com essas palavras. E daí, a partir daquele momento, assim, eu comecei assim, a pensar de uma outra maneira. A gente começou a entrar num processo, porque aí eu comecei a imaginar que isso poderia acontecer. Não, pode acontecer que lá na frente eu seja um pastor titular. Como ele era um superintendente, eu acreditava assim, não, mas ele pode me direcionar para algum lugar. Sim. Porque ele teve um ministério muito marcante, muitos pastores saíram da vida dele. Então eu acreditava, não, eu posso ser direcionado, então tudo isso que eu estou vivendo. E as coisas foram acontecendo, que foi a época que nós entramos na pandemia. Aí na pandemia nós entramos nesse processo e aí ele pegou Covid e ele ia visitar os irmãos. Ele ia orar na casa dos irmãos, os irmãos estavam positivados, ele ia orar. E aí ele positivou e eu lembro que ele me chamou. Aí ele falou assim, eu e você não podemos ficar doentes na mesma época, se cuide, fica mais em casa. E ele começou a me direcionar, aí ele direcionava pelo celular. Ele falava, fulano, tem que ver isso, tem que fazer aquilo. Aí ele começou a ficar muito mal, ele adoeceu, aí ele foi para o UPA, na unidade de saúde da cidade. Ele ficou 18 dias nessa unidade de saúde. Aí na unidade de saúde ele ficava passando os comandos ainda. Eu lembro que ele estava encucado com uma conta de internet da Oi. Ele falava, você tem que cancelar essa conta para mim, você tem que cancelar essa conta para mim. E aí direcionava. Aí ele foi ficando bem ruim e ele pediu para... Ele me chamou e ele falou assim, eu quero que você reúna o CDL da igreja e diz que durante esse tempo você vai estar direcionando as coisas, porque eu não sei quando eu volto. Não sei quando volto, então enquanto eu vou melhorando, você vai direcionando, vai fazendo os cultos, vai direcionando a igreja. Eu lembro que foi nessa época que o conquistar que ele falou começou a acontecer. Porque quando ele começou a adoecer, eu comecei a fazer umas lives. E essas lives eram no Facebook, que a gente fazia algumas lives de oração pelas pessoas que estavam com Covid. E muita gente assistia. Então foi um momento assim que a igreja começou a olhar com outros olhos. Assim, não, nós podemos contar, o pastor Caio tá trabalhando. Até que um dia ele me mandou o celular, ele me mandou uma mensagem no meu celular. Ele falou assim, filho, eu não sei quando eu volto, mas enquanto eu não voltar, vá fazendo as coisas com muito amor. Ele escreveu bem assim, eu tenho essas mensagens guardadas.
E a gente continuou trabalhando, a gente continuou fazendo os cultos. Era aquela loucura que abre igreja, fecha igreja, muda o horário, faz só 1 hora de culto. Não, só pode ter 30 pessoas. Isso, a gente vivendo todo aquele processo. E aí saiu a vaga de UTI para ele. Quando saiu a vaga de UTI, ele precisava da identidade. A identidade precisava ser levada para ele lá no UPA. E aí eu peguei a identidade e fui levar. Quando eu fui levar a identidade dele, ele estava numa salinha, e eu entrei nessa salinha. Quando eu entrei, ele segurou as minhas 2 mãos. Aí quando ele segurou as minhas 2 mãos, ele começou a chorar. Ele começou a chorar muito. Aí eu me lembro que ele me olhou e falou assim: filho, não desista. Não é uma vida fácil. Aí ele sempre foi marcado por algumas mensagens, e essa frase, seja forte e corajoso, sempre foi muito marcante nas ministrações. E ele olhou para mim e falou: seja forte, seja corajoso. E aí ele declarou que Salmos diz, ele liberou um versículo que diz o seguinte: sobre ti virá óleo novo e a força de um boi selvagem. E aí ele começou a orar, ele começou a falar em outras línguas, e foi uma loucura, porque caiu todos aqueles equipamentos que estavam no dedo dele. E aí começou a apitar. Aí os médicos começaram a vir: não pode fazer isso, não pode fazer isso. E nós tínhamos umas diaconisas da nossa igreja que trabalham na UPA, e elas fecharam a salinha assim em intercessão. Então ninguém entrava, ninguém saía. E foi aquele momento ali que nós oramos, ele orou por mim, nós oramos juntos. E ali foi a última vez que nós se vimos. Aí ele foi para o hospital, e na mesma semana ele já foi entubado, e depois de alguns dias ele acabou falecendo. Então, esse legado, esse processo foi marcado assim, de uma forma bem... se você me perguntar, com certeza você perguntaria: e se você não teve medo, você não teve dúvida? Eu acredito que o medo até hoje. Tem momentos que eu paro, e eu até brinco com o pessoal da igreja, e às vezes eu entro lá no escritório e falo assim: Senhor, o senhor tem certeza? O senhor tem certeza que o senhor escolheu eu? E essa é a maior certeza, que sim, foi o Senhor. E se foi o Senhor, nem sempre a gente vai saber fazer todas as coisas. A gente tem vivido esse processo, cara, e tem sido assim muito gostoso mesmo viver. Ser um pastor novo tem sido algo muito gostoso. A gente tem aprendido muito. Muitas vezes a gente escuta e a gente vê que a nova geração, quando fala de pastorado, ela foge. Mas tem sido algo muito prazeroso mesmo. Assim, não tem coisa melhor do que você, às vezes, começar a acompanhar pessoas. Nós temos algumas pessoas lá na igreja que elas falavam assim: eu odeio crente, eu nunca vou ser crente. E tem um rapaz lá que nós tivemos a oportunidade de estar dentro do batistério com ele. Fala: agora você odeia crente? Então ele se batizou, agora você é crente também. Então não tem... Eu acho que não há recompensa maior do que ver pessoas sendo tocadas, que ver realmente o Senhor. Porque a igreja não é nossa. Sim. A igreja não é do meu sogro, a igreja é do Senhor. E o Senhor faz com que a igreja avance, como diz a canção. Nós não paramos de crescer, a igreja ela não vai separar, os leões não pararam a igreja, o Coliseu não parou a igreja, ninguém pode parar a igreja. Então a igreja ela continua crescendo e vai continuar até que Cristo venha nos buscar. E a gente tem vivido esse processo aí de uma forma bem prazerosa. Que legal ouvir tudo isso, histórias impactantes. E muitos se perguntam assim, né? Eu creio que queria que você compartilhasse como foi com você essa parte de você abrir mão da juventude, né? Para assumir uma igreja que a gente sabe, hoje a gente que está integral ali, a gente sabe o quanto a gente nos suga tempo, emocionalmente, espiritualmente, e você abrir mão ali da juventude, como foi para você, até deixar como mensagem para essa geração que está ouvindo a gente aí. Como eu falei, a gente tem sido muito marcado a nossa vida por um processo. Um processo. Então, mesmo quando eu era pastor auxiliar, eu tinha até o meu trabalho. Ontem antes de ontem, sábado, uma pessoa me perguntou de uma forma... não uma pergunta bem direta, mas ela falou assim: e se custar a tua vida? Essa pessoa falou assim para mim: e se custar a tua vida? Se custar tudo aquilo que talvez até você tem sonhado? Se custar aquilo que você tem planejado? Mas eu acredito que quando nós olhamos para os homens que marcaram algumas gerações, todos eles não abriram mão de alguma coisa. Eles abriram mão de tudo. Eles deixaram tudo. É por isso que Jesus ele era muito assim incisivo, dizendo: olha, quem ama mais pai, irmão, mais do que a mim, não é digno. Deixará pai, mãe. Jesus falava muito nessa questão. Jesus era muito incisivo nisso. Mas quando nós estávamos nesse processo, eu tinha o meu trabalho. Eu trabalhei por 5 anos dentro de uma rede de supermercados. Então, e eu fui crescendo de um processo gradual.
Era para mim entrar na parte de um depósito, aí fui crescendo para as partes de notas. Então, por último, eu estava no comercial. E quando eu estava nesse processo de viver a transição, eu tinha também recém sido promovido, eu tinha sido recém levado para uma nova função. Até quando eu tive que tomar a decisão, eu tinha um aumento que estava para sair. Esse aumento estava para sair. E a gente tentou conciliar, como você falou, eu tentei conciliar e eu achava, e eu me lembro que eu falei para minha esposa, não, quando eu tiver que tomar a decisão para ser integral, para mim entrar de verdade, vai demorar. Vai demorar, eu falava assim, vai demorar uns 5, 10 anos por aí, enquanto isso, mas as coisas, quando menos nós esperamos, assim, as coisas estavam acontecendo. E quando nós vivemos esse processo de transição, hoje nós trabalhamos com um lema na nossa igreja, que é uma igreja geracional. Então, nós trabalhamos muito forte nas gerações, desde o trabalho para as crianças, aí nós temos os juniores, os adolescentes e os jovens. Nós temos trabalho para todas essas gerações. Então, quando nós estamos vivendo esse processo, nós colocamos esse tema. A igreja toda trabalhando, e hoje nós trabalhamos muito forte. Nós somos uma igreja geracional, onde pais e filhos trabalham pelo mesmo propósito. E aí a minha esposa engravidou. No meio de todo esse processo, a minha esposa engravidou. Nós tivemos a notícia que ela estava grávida e foi um ânimo para a igreja. Porque nós estávamos vivendo esse processo de dor, tudo acontecendo. E eu lembro que ela engravidou, então a igreja vibrou, a família vibrou, trouxe novos ares. Mas, de repente, nós começamos a viver outro processo. A minha esposa começou a ter muito sangramento. Depois que a gente começou a anunciar para todo mundo, ela teve muito sangramento. E um dia nós fomos ao hospital e aí nós tivemos a notícia que ela teve uma gestação ectópica e que ela sofreu um aborto. E nós entramos em outro processo, eu já era titular. E aí eu comecei assim a pensar, Deus, como que posso eu trabalhar com um lema sobre gerações se o primeiro filho eu perco? Se o meu primeiro filho não nasce? E eu lembro que nós estávamos na sala do hospital e tinha uma plaquinha, estava escrito assim, silêncio. Faz parte do tratamento. Foram 3 dias assim que eu fiquei muito quieto. Fiquei assim, nós ficamos assim muito reflexivos. Não que eu perdi a vontade de orar, mas eu entrei em um processo muito grande do Senhor, sabe? Assim, sentindo mesmo aquilo que Deus estava gerando. Aquilo que Deus estava gerando. E aí voltando à história do processo para a titularidade, porque isso enquadrou. Aí nós vivemos esse processo e eu ainda não era tempo integral. Eu ainda não tinha queimado minhas carroças, não tinha queimado meus bois, eu ainda estava levando a vida... Se der errado... Se der, e era esse pensamento. Se nada der certo, cara, eu tô aqui, tô tranquilo, mas eu acredito que o Senhor, ele não divide espaço com nada. Nós tínhamos o nosso apartamento e era o sonho. Porque quando nós fomos casar, como eu casei muito novo, quando a minha esposa, nós começamos a namorar, eu não tinha carteira. Eu não tinha faculdade, eu não tinha nada. Ela já tinha carro, ela já tinha carteira, ela já estava fazendo a 2ª faculdade, ela já tinha uma pós-graduação. Até a gente brinca, eu não sei o que deu na cabeça dela. Então, assim, porque quando você olha um homem de Deus e que ele é casado com uma mulher bonita, a única explicação é que ele é um homem de Deus, não tem outra explicação. E eu lembro nesse processo que o Senhor ele começou a direcionar tanto a parte do nosso casamento, até o pessoal da juventude que está assistindo a gente aí, casem, pessoal. Às vezes a gente fica arrumando uma desculpa, mas a gente já está na idade de casar, a gente tem trabalho, mas a gente não tem dinheiro. E algo que a gente leva no nosso coração é que Deus ama casamento. Porque, assim, a forma com que as coisas aconteceram, nós começamos a ganhar as coisas. Nós ganhamos o bolo, eu fui fazer a prova do terno, no final o cara falou, não, é presente para você. Daí eu achei o aluguel, não, para você mesmo, a gente está presenteando. Então, assim, a gente foi vendo a bondade de Deus nos mínimos detalhes na nossa vida. E aí nós conseguimos comprar um apartamento do nada, nós não tínhamos nada. O Senhor assim movimentou as coisas, nós conseguimos comprar um apartamento e nós mobiliamos ele todo. Faltava uma mesa. A mesa que nós tínhamos era uma mesa de uma igreja que o meu sogro fechou, porque ele era superintendente. Aí sobrou uma mesinha lá e nós levamos. Era uma mesinha de mármore com umas cadeiras de plástico, que era dessa igreja, que a gente se assentava. Quando nós compramos a mesa, todo o processo começou a acontecer. E aí nós deixamos a nossa casa para ir morar ao lado da igreja, que hoje é onde minha sogra mora, e nós moramos com ela, para ficar mais perto da igreja. Nós tomamos essa decisão.
Mas por muito tempo a minha esposa ela relutou. Porque ela falava assim, não, mas nós lutamos para conseguir. E eu lembro que um dia eu cheguei e falei para ela, porque aí nós colocamos para alugar. Nós colocamos a nossa casa para alugar, o nosso sonho. Todo mundo tem o sonho da casa própria. E aí as pessoas vinham e falavam assim, não, nós alugamos a tua casa, mas você tem que deixar a televisão. A minha esposa, não, a televisão eu vou tirar. Daí a pessoa vinha, não, nós alugamos a casa, mas o sofá vocês precisam deixar. Para resumir para vocês, nós não tiramos nada. Nossa casa, ela ficou, foi alugada, hoje ela está alugada. Mas o sonho de todo casal jovem, nós deixamos. E eu lembro que um dia eu falei para ela, amor, eu vejo como se Deus ele tivesse com as mãos abertas, pedindo. Eu dei para vocês, é de vocês. Mas agora eu preciso que vocês entreguem nas minhas mãos. E quando nós entregamos, as coisas começaram a fluir. Aí nós fomos morar ao lado da igreja, nós deixamos a nossa casa, deixamos toda a nossa privacidade e fomos morar ao lado da igreja, porque eu não sei se o pessoal mora ao lado da igreja, morar ao lado da igreja é uma benção. E falta açúcar na igreja e fala... Não, em primeiro lugar. E você tem que tomar cuidado, daqui a pouco o pastor tá deitado, tem o irmão levantando, gritando, pastor, pastor, Rapaz, pastor. minha esposa é de família pastoral, né? E lá em Paranaguá, é assim, a gente vai visitar, até um abraço pra tia Elian, sempre assiste a gente, tio Samuel. É uma loucura a gente tá lá e de repente começa a chegar os irmãos lá, ô pastora, empresta o violão, empresta o violão, arrebentou a corda, agora o que fazemos? E aí a gente começou esse processo, primeiro foi o nosso apartamento, vivendo o casamento, o Senhor nos ajudando, provendo mesmo, o Senhor provendo todas as coisas. Aí nós tivemos essa decisão. E aí eu tinha o meu trabalho. E aí, voltando à história de quando nós perdemos esse filho, que nós não sabemos, não chegamos nem a ver o que era, se era menino ou menina, uma moça da nossa igreja, ela engravidou. E o bebezinho se formou perfeitamente. E quando ela teve, assim, o bebê nasceu de uma forma prematura. E o bebê veio perfeitinho. E o pulmão do bebê não aguentou, da Luar, uma menininha. E o pulmão dela não aguentou e essa bebezinha acabou falecendo. Aí eu me lembro que eles mandaram mensagem e eu estava trabalhando no meu trabalho. Todo mundo sabia, e todo mundo até hoje sabe, eles me chamavam de pastor lá no meu trabalho. Então, às vezes, eles traziam as pessoas, fechavam a porta da minha sala e falavam, conversa aí, pastor, ora com eles aí. Então, aí esse bebê faleceu. E como eu ia sair do meu trabalho? Como eu ia assim trazer o entendimento? Não, eu preciso ir lá. E aí eles falaram, será, pastor, que você pode ir no cemitério, fazer esse momento com a família toda? E eu me lembro que aí as coisas elas começaram a clarear. E depois desse dia eu cheguei e falei para minha esposa, eu acho que eu preciso tomar uma decisão. Eu acho que assim o Senhor ele está nos levando a esse lugar. Eu preciso deixar. Eu não posso. E assim, teve muito medo. Quando nós tomamos essa decisão, nós não tínhamos uma segurança de a igreja vai conseguir sustentar você de uma forma integral. Tinha a própria ideia de eu ser muito novo. Poxa, será que vai dar certo? Eu sou muito novo. Às vezes eu estou pregando de camisa, mas eu estou de Vans. Às vezes eu estou de All-Star, mas... então tinha toda aquela ideia. Eu sou muito novo. Situações assim de a gente ter que atender às vezes casais de 30 anos de casamento e você olhar assim e falar, mas não tenho nem metade do que vocês. Mas aí eu começo a me lembrar daquilo que Paulo falava a Timóteo. Não despreze, filho, não despreze. Então, às vezes até o pessoal está conversando e ele fala, pastor, tem certeza que você tem essa idade? Mas assim, eu vejo que é só a graça, é só a sabedoria mesmo, é só o Espírito para nos direcionar. E aí nós tomamos essa decisão. Aí eu, primeiramente, saí do meu trabalho. Minha esposa continuou trabalhando. E agora, no começo desse ano, a minha esposa saiu. Aí ela deixou e hoje nós somos 100% dependentes de Deus. É um maná que vem do dia a dia e nós dependemos 100% da obra. E a gente tem vivido esse processo. A família tem entrado no pastorado. Hoje a minha irmã, meu cunhado já são obreiros. Meu pai passou obreiro juntamente comigo, a minha mãe um tempo depois. Minha avó passou agora obreiro, minha prima agora toda a família. E assim a gente tem caminhado nesse processo mesmo. E por isso, mais uma vez, eu acho muito importante. Eu acho que todo jovem precisa entender que viver processo faz parte. Faz parte da caminhada, faz parte daquilo que o Senhor quer conosco. Sim. Moisés foi um grande libertador, mas ele teve um processo. Desde quando ele foi encontrado lá no cesto, desde quando ele teve que ir para o deserto, desde quando a sarça teve que chamar ele viveu um processo, as 10 pragas. Então, às vezes, a nossa geração ela tem sido muito imediatista. Eu quero para já, não, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, mas eu quero para já.
E acaba pulando, né, pastor, processos, né, etapas, estações, acaba Exatamente. pulando e não vivendo aquilo que Deus tem para aquele momento. Isso, eu me lembro que tinha muita gente que assim que tu falava no começo, não, eu não vou ser pastorado por esse piá, porque eu assumi com 21 anos. Então assim, Caraca. tinha pessoas assim que falava, não, esse piá não vai ser meu pastor. Então assim, como isso acontece? Qual é a certeza do pastorado no nosso coração? É que só Deus, cara, é só o Espírito. É só o Espírito que vai gerando. É muito aquilo que Paulo diz para Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Mas quanto a ti, Timóteo, permanece firme, perseverante na doutrina. E Timóteo, a gente acredita aí, que ele assumiu entre 20 a 21 anos também. Sim. E era pastor de umas maiores igrejas da época. E uma igreja bem tradicional, né? Vivia coisas ali da religioso. Ele era muito, muito religiosos, né? E é um desafio que nos leva a depender de Deus. Não que, claro, quem tem mais idade não tenha que fazer isso, mas nos leva a uma dependência, um nível de dependência muito maior de Deus, né? Nas nossas atitudes, num aconselhamento, né? Numa tomada de decisão. E nesse processo, então, de 3 anos de pastor titular, algumas coisas você parou assim e falou assim, poxa, não sei como resolver, algumas coisas do dia a dia ali para compartilhar com a gente. Eu acredito que também a nossa geração ela precisa entender que nem sempre a gente vai saber resolver todas as coisas. Por isso que eu acredito que todo legado ele caminha debaixo de honra. Legal. A gente precisa ter pais espirituais, a gente precisa ter pessoas, a gente precisa ter pessoas mais velhas na fé. Eu tenho pastores assim que eu considero como pais mesmo, que por muitas vezes eu já liguei. Falei, não sei o que fazer, não sei o que fazer. Já teve situações que eu tive que entrar no meu quarto, dobrar o joelho e falar, Deus, eu não sei o que fazer agora. O que eu faço? Porque eu acredito que a mesma dificuldade de alguém muito novo e alguém muito de idade é que às vezes nós queremos tomar e resolver as coisas da nossa forma, daquilo que eu acho. Mas tem muitas situações que é só o direcionamento de Deus. Tem muita coisa que a gente sempre brinca que vai se resolver até sozinha. Que a gente, o tratamento nosso, cara, é ficar em silêncio ali, descansar e deixar Deus trabalhar. Tem coisas que não é a gente que resolve. Então, eu acho que entender muito isso. Tem um livro chamado Uma Igreja Missional, que ela vai dizer que um pastor ou um líder, ele leva 3 anos para desenvolver um trabalho fundamentado em um lugar. O primeiro ano dele é só reconhecimento. O segundo ano ele começa a fazer uma análise criteriosa do público, das pessoas que caminham e começa a fortificar. No terceiro ano ele começa a formar a equipe. No quarto ano as coisas começam a se desenvolver. Então, assim, vê como assim, há um processo em todas as coisas que nós fazemos. E às vezes nós queremos que as coisas elas aconteçam, nós achamos que não, poxa, agora eu assumi, agora as coisas vão dar certo. Não, agora eu sou o líder de jovem, as coisas vão... Não, tem toda uma caminhada, tem todo um processo, mas realmente é muito difícil. Tem sido difícil. Por mais que eu estava falando, é muito prazeroso, mas tem muitas situações, às vezes, que a gente para e a gente fala, meu Deus, se eu soubesse, mas há muitas situações que depois que passam, a gente também fala, se eu soubesse. Se eu soubesse que era só descansar, se eu soubesse que era só esperar, se eu soubesse que era só ouvir, era ouvir mais alguém, era sentar, ouvir mais. A nossa geração precisa ouvir mais. Nós gostamos muito de falar. Nós gostamos muito de falar. Eu acredito que aqui o podcast é uma grande oportunidade de ouvir. Claro que nós estamos falando aqui, mas há momentos que eu e você precisamos parar e ouvir. Nós temos que ouvir. Então, no meio da dificuldade, eu acredito que a nossa juventude, a nova geração, ela precisa ouvir mais. Ouvir mais, saber que, por mais que nós possamos ser a geração da informação, nós não somos a geração do conhecimento. O conhecimento, ele se adquire com a experiência também. Então, o legado, ele também está ligado à honra, a honrar. Porque se hoje nós estamos aqui conversando, se hoje nós temos a oportunidade, se hoje eu tenho a oportunidade de pastorear a Quadrangular Primavera, só o Senhor sabe quanta lágrima o pastor Eliseu que derramou. Minha sogra, que provavelmente vai nos assistir, só Deus sabe. Só Deus sabe o investimento que os nossos pais fizeram na nossa vida. Porque assim, desde os 3 anos de idade, eu fui criado na igreja, eu fui acordado várias vezes com a minha mãe com a mão na minha cabeça. Falando em outras línguas, de madrugada, e eu assustado, falando, meu Deus, será que eu estou endemoniado? Será que está acontecendo? Eu me lembro de uma situação específica que, de madrugada, eu acordei e a minha mãe estava de joelho nos meus pés. Eu falei, morri, e a mãe está orando para Deus voltar, né, para me trazer de novo.
E quantas vezes eu não queria ir na escola bíblica, meu pai fazia eu ir na marra, me levava na igreja. Eu tenho assim, algumas lembranças, a gente indo no meio da chuva, porque nós não tínhamos carro ainda, bem pequeno, e a gente indo embaixo da chuva para a igreja. Então, às vezes a gente não quer ouvir, mas Deus ele tem o processo na nossa vida, também na vida dos nossos pais. Por muitas vezes a minha mãe me colocou sentado, meu pai colocaram sentado e falaram as coisas. Porque a nossa geração ela tem sido assim muito ansiosa. E eu, desde os meus 15 anos, eu lido com a ansiedade. Eu já passei por 3 baterias de exame, já tive uma luta muito grande. Continuo tendo contra a ansiedade, já tive que fazer tratamento com remédio. E por mais que às vezes nós ouvimos falar, e é de uma forma errônea, a gente diz que não é a doença do século. Isso não pode acontecer. Mas a nossa geração ela tem sido muito ansiosa. Tem que lidar muitas vezes com a ansiedade. Top. Você falou ali, pastor, sobre esse legado, né? O que mais tem pesado nesse sentido? Um pouquinho antes a gente estava conversando sobre isso, né? De continuar um legado de um grande homem de Deus que foi referência para a sua vida. A gente tem vivido isso há pouco tempo, né? Tem um mês e aí alguns dias que também nos foi tirado bruscamente ali, um grande homem de Deus. E a gente ser tomado por uma força inexplicável, assim, de continuar uma história, continuar aquilo que foi semeado com choro, com lágrima, com dedicação, como tem sido isso também ali, assumir ali o cajado, né, pastoral ali do seu sogro, tudo isso que ele construiu, enfim, como tem sido para vocês, pastor? O dia que nós tivemos a perca do nosso pastor, eu me lembro até o horário, foi de madrugada, quando nós recebemos a ligação, uma das filhas recebeu a ligação para ir até o hospital, e eu me lembro do momento, quando eles chegaram ali em casa com a notícia, já chegaram muito abalados, né? Eu me lembro que eu sentei na cama, e eu não sei explicar, não estou espiritualizando, mas assim, eu me lembro assim que pesou, sabe, assim, assim, como se alguém tivesse colocado uma mochila. E eu lembro que o meu primeiro pensamento foi assim, poxa, Deus levou o pastor. E agora? E aí eu me lembro que as pessoas começaram a chegar na nossa casa e teve uma pessoa que bateu no meu ombro e falou assim, agora você é o nosso Eliseu. Cara. Nossa. A pessoa falou assim, agora você é o nosso Eliseu, agora é com você. E eu me lembro que ali começou uma outra luta. Tipo, poxa, e agora? Quando você olha Josué, quando Deus vem para Josué e fala assim, Moisés morreu, agora é com você. E aí Deus, depois ele vai dizer o quê? Seja forte e corajoso. Cara, para você falar para alguém seja forte e corajoso, esse cara não tá confiante. Se a pessoa tá confiante, você não precisa nem falar. Você vai falar, continua essa tua força aí, guerreiro. Vai desse jeito que vai dar certo. E eu acredito que Josué tava tremendo. Cara, um dos maiores libertadores. Deus recolheu. E agora ainda Deus vem com essa historinha que tem que ser eu. Que eu vou ter que ainda pegar o povo e vou ter que direcionar. Imagina o que se passava na cabeça desse cara. Sim. Imagina, poxa, mas Moisés, eu não sei fazer o que Moisés fazia. E eu me lembro que aí eu comecei nesse processo de entender que, poxa, eu honro aquilo que o pastor Eliseu fez, mas eu não sou o pastor Eliseu. Há uma particularidade que o Senhor entregou para ele e eu honro essa particularidade, mas o Senhor tem uma particularidade sobre quem eu sou também. Essa particularidade é especial de quem o Caio é. E esse tem sido um dos maiores processos, uma das maiores dificuldades dentro desse legado. Entender que, muitas das vezes, o que o Senhor entregou para ele não é o que o Senhor tem entregado para mim. O meu sogro era um homem exemplar de Deus, sempre andava muito de terno. Eu não gosto de terno. Então, entende? São nos mínimos detalhes. Então, assim, eu não gosto de terno. Eu acho que a gravata me sufoca quando eu tenho que colocar. E ele só andava. E ele ia, assim, na nossa chácara, ele ia de calça social cortar a grama. Ele tinha todo... Então, assim, eu não tenho muito essa identidade. E entender que, assim, isso não vai me desqualificar. Porque quando Paulo dá uma instrução a Timóteo, vai dizer de algumas coisas claras. Conduta, ser um homem cheio do Espírito, mas não do tipo, porque, assim, eu acredito que com os tempos, os princípios são os mesmos. Pode passar o tempo que for, o princípio não muda. Pecado é pecado. E aquilo que o Senhor está falando é aquilo que o Senhor vai continuar falando. Mas a metodologia de como se faz, muitas das vezes vai mudar.
Você falar de um podcast anos atrás, as pessoas iam dar risada de você. Sim. Vou colocar duas pessoas, uma na frente da outra conversando. Mas falar num programa de rádio... Mas um programa de rádio, hoje que talvez não tenha sido tão forte daquela maneira. Hoje é a internet de uma forma. Sim. Hoje que as rádios têm migrado talvez para a internet. Mas assim, eu acredito que a metodologia, os métodos, as estratégias, elas se mudam daquilo que o Senhor tem entregado. Então, voltando, entender que aquilo que o Senhor tem para mim, o Senhor entregou uma particularidade para mim. Eu preciso honrar. Essa é o que nós carregamos e é isso que sempre nós falamos. Nós honramos. Nós honramos a história, nós honramos o legado, nós honramos o bastão mesmo. O bastão da propagação do evangelho, daquilo que foi entregue às nossas mãos. Porque legado sem honra não dura muito. Legado sem honra, ele não vai muito à frente. Então nós trazemos esse legado, mas entender que, poxa, mas o Senhor também me escolheu. Há um livro, eu gosto muito de ler, e ele se chama Assim Como Deus Usa Pessoas Quebradas para Fazer Coisas Grandes. Esse é da editora Inspire, e o autor ele vai falar muito a respeito disso. Que algumas particularidades que o Tiago tem, Deus entregou para o Tiago. E são coisas que às vezes você acha que é ruim. E não estão ligadas a coisas morais. Cabeça, né? Jogar farinha na cabeça. Porque o meu jeito... Eu me lembro assim que o meu jeito... Porque assim, o meu sogro tinha aquele perfil, quando ele chegava nos aniversários, o cara acabou risado. Você acabou. E daí um dia, no primeiro aniversário que nós estávamos, assim, eu tava dançando lá, e aí o pessoal ficou meio assustado, tipo assim, o pastor. Então entender que todo mundo tem um jeito. Ele não estava errado, entende? Era a particularidade daquilo que o Senhor tinha entregado para ele, da forma com que muitas das vezes o Senhor moldou ele. Mas que cada um possa entender que o Senhor também tem a particularidade conosco. E desse livro, esse livro ele aborda muito, que o Senhor entregou algo para o Tiago que o Caio não tem. É o Tiago que tem. É um presente do Senhor para o Tiago. E não são questões morais, mas são questões da personalidade, questões do jeito, da forma de falar, muitas das vezes da forma de se expressar. Então, dentro disso, é entender que eu acredito que cada um precisa entender que realmente o Senhor tem algo para nós. Amém. Você falando ali, eu lembrei de uma conversa minha com o pastor Marcelo, que também assumiu, né, esse legado ali na nossa igreja, filho do nosso pastor Moacir. E uma das minhas conversas com ele, eu até lembro, a gente estava na garagem ali, 2 dias depois da gente enterrar ali o pastor, e eu conversava com ele sobre isso, sobre a expectativa, né, que Deus tem sobre nós. E também nós temos uma outra visão, né? Que nós não estamos desonrando o legado fazendo do nosso jeito. Até citei o exemplo da casa ali, ó, tá vendo essa casa? Essa casa você adquiriu legitimamente. Essa casa é sua, né? Você pode ter adquirido do seu pai ou de quem for, mas se você agora resolver pintar, mudar a sala de lugar, a estrutura está construída. Então, para a gente entender sobre esse legado, sobre essa honra, se eu mexer nos móveis, eu vou continuar tendo uma boa estrutura. Que a boa estrutura são os princípios, o temor do Senhor, como nós tratamos a casa de Deus, né? Então, esse legado pastoral acho que está construído nisso, mas também sabendo que o Senhor quer usar as nossas características, né? A nossa forma. Muitas vezes a gente coloca Deus numa caixinha da forma com que, não, meu pastor fazia assim, eu vou fazer dessa forma, que era a fórmula do sucesso para ele, e a gente se frustra porque às vezes não dá certo, né? Às vezes não dá. Essa semana, no sábado, eu estava conversando com os líderes da região sobre uma experiência que a gente teve ano passado a respeito do mover que a gente estava vivendo. A gente viveu um grande avivamento ali no nosso upgrade, algo sobrenatural de Deus, e eu lembro que a gente estava numa fase assim de culto, e chama todo mundo para frente, e gente que cai, sai líder empurrando adolescente para fora com crise de ansiedade e vomita, e meu Deus do céu, e aquela correria. Daí eu cheguei um sábado assim muito cansado, sabe? Cheguei assim, falei, não, falei com os líderes mais próximos ali, hoje são pastores também com a gente. Falei para minhas esposa, hoje eu não vou pregar e não vou chamar ninguém para frente, tá bom? Tá bom. Eu fechei o olho, terminei a pregação assim, só pedi pro povo ficar de pé, e eu lembro que a hora que eu comecei a oração, lá no banco caiu 2, assim, ó. Mas uma oração assim, Deus, assim como foi ministrado nessa noite, de repente eu ouvi um barulho.
eu vejo os líderes correndo com um no braço, eu falei, Deus, o que o Senhor tem? Aí depois disso a gente sentou, conversou e falou assim, poxa, Deus estava querendo me usar da maneira com que Ele tem me usado, tem usado o nosso ministério, e eu estava tentando fazer de um jeito, talvez de outra pessoa, para não me preocupar, para não ter o estresse, e não é assim, né? A gente limitar o poder de Deus com as nossas características ali, né? Eu acredito que o legado está ligado à continuidade. A maior forma de honrar um legado é continuar, não parar. Quando o pastor Eliseu ele estava lá nessa unidade de saúde, o meu cunhado perguntou para ele, pastor, eu vou pregar à noite. O senhor tem algum recado para a igreja? O senhor quer falar alguma coisa para a igreja? Ele disse, diga ao povo que marche. Ele falou, diga ao povo que marche. Então eu acredito que a melhor forma de honrar um legado, seja o legado dos nossos pais, o legado dos nossos pastores, dos nossos líderes, é continuar. É não parar. Nós não podemos parar. Nós precisamos avançar. Nós precisamos continuar. E assim como a palavra veio muito direta a Josué, é com você. É com você. Agora você pega e você continua. E eu acredito que Josué aprendeu muito, muito. Em nenhum momento, quando nós falamos assim sobre a nova geração, em nenhum momento nós estamos descartando a velha geração. Porque eu acho que nós precisamos entender que nós só estamos aqui por causa deles. Por causa deles, Por causa dos nossos pais na fé, aqueles que até hoje têm a sua forma tradicional de ser, e nós amamos esse jeito. Porque se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos nem o que continuar. Sim. Muita gente que desbravou, esses tempos também a gente estava ministrando sobre isso, desbravou um matagal lá, pisou, deixou a grama, deixou a estrada prontinha para que hoje a gente possa correr, né? Eles foram devagarzinho, então de forma nenhuma a gente está desonrando, né? Isso, e esses homens, eles, assim, igual aquele filme Jumanji, eles entraram, Jumanji lá, que eles entraram com facão na mão mesmo, desbravando, cortando aqui, cortando lá, e a realidade que hoje nós temos para dar uma continuada é uma realidade muito boa. Sim. Eu acredito que assim a nossa geração não vai passar nem um terço daquilo que eles passaram, a dificuldade que eles passaram. O sogro contava das vezes que ele tinha que fazer o culto de bicicleta, tinha que orar na casa dos irmãos de bicicleta, ele enroscou a calça dele na correia da bicicleta, ele teve que voltar para casa, ele caiu, das dificuldades que às vezes tinha que, às vezes de carro antigo que quebrava. Então hoje nós temos uma facilidade muito maior. Então eu acredito que as maiores dificuldades que nós construímos é aqui. Na nossa própria mente, são dificuldades interiores que nós trazemos para fora. Quando o Senhor está nos capacitando, porque é aquilo que nós ouvimos e é uma verdade. O Senhor, Ele nos capacita quando Ele nos escolhe. E essa capacitação vem no id, vai. Vai. O pastor Carlinhos falou muito bem que às vezes nós temos aquela ideia de o Senhor está me chamando e o Senhor vai aparecer na minha frente, como o Tiago está sentado aqui e fala, Caio, tem um grande plano na sua vida. Por mais que eu vivia uma experiência, eu tinha 15 anos e um dia eu fui escondido do meu pastor numa igreja. Essas igrejas que tem revelação, sabe? Aí eu fui escondido lá e o pastor me olhou, e ele não me conhecia, e ele falou, vem você aqui na frente. E aí ele começou a falar muitas coisas que eu tô vivendo hoje. E eu me lembro que ele falou algo que eu estava lembrando aqui, que ele falou que um dia eu ia sentar em algumas mesas que iam ser muito importantes. Quando a gente está sentado aqui, eu tive esse privilégio de lembrar disso. Mas falando sobre isso, a gente precisa continuar. A gente não pode parar. Eu acho que há essa responsabilidade. Nós não descartamos porque nós só estamos aqui porque eles continuam construindo. E não há como descartar, porque também hoje essa geração precisa ser mentoreada. E esses grandes homens e mulheres, eles estão aqui para a experiência nos mentorear. Para falar, a minha sogra fala muito, e às vezes eu falo para ela, pastora, mas a senhora já enfrentou isso? A senhora já teve que passar por isso? Ela dá risada e fala, meu filho, você não sabe ainda o que vai ter que acontecer. E a gente sempre brinca, hoje ela tem um grande papel na nossa vida, que é esse fundamento mesmo de mentoria, de experiência. E às vezes a gente chora, mas pastora, vocês passaram por isso, vocês tiveram que enfrentar isso. Já teve gente que chegou e falou assim, a gente não vai congregar mais aqui, Deus está mandando a gente para outro lugar. Já teve que acontecer isso, pastor? E ela fala, não, meu filho, a gente já passou por muita coisa, isso ainda é apenas o começo. E ela fala isso, você vai enfrentar tanta coisa ainda. Então, acredito que a continuidade está ligada à honra, mas
Acho que é importante frisar, em nenhum momento nós estamos falando sobre descartar, mas sobre honra mesmo, porque a maior honra é continuar. É isso que, olhando para a vida dos meus filhos que ainda nem nasceram, eu espero continuidade. Eu acho que é um privilégio os pais verem os filhos continuando, indo além e dando procedência ao legado. Que benção. Pastor, nós fazemos uma pergunta para todos os convidados. E ela é: em que momento da sua vida aí que você teve um up? Um up pode ser na sua vida sentimental, pode ser na igreja, enfim, que você sentiu assim, estou subindo de nível. Eu acredito que foi, como estava falando, com 15 anos, foi um momento muito marcante. Quando aquele momento eu tive a experiência mesmo com o Espírito Santo ali, com os dons, com o fluir dos dons. Então foi um momento muito marcante, porque eu entrei naquele primeiro amor que saía pelas ruas orando, saía assim, Senhor, eu quero ver, eu quero assim, eu quero falar, eu quero ser usado. E aí eu comecei a me aprofundar. Eu gosto muito sobre as histórias dos avivamentos, então ia ali ver sobre Evan Roberts, John Wesley, aquilo queimava no meu coração. Eu lembro que assim foi o primeiro assim momento que eu tive um up mesmo, assim que o Senhor começou a despertar uma chama muito grande no meu coração. Aí o segundo up também foi quando eu casei. Martinho Lutero diz o seguinte: em 1 ano de casamento, eu fui mais santificado do que 10 anos de monastério. Eu acredito assim que eu sofri um up, eu tive esse up muito grande quando eu casei, quando assim eu tive a realidade mesmo de realmente ter essa responsabilidade, de começar a viver família de uma forma muito integral, e que são etapas que eu acho que a nossa juventude às vezes foge. Eu não quero compromisso, não quero responsabilidade, mas foi assim muito marcante esse up quando eu conheci realmente o Senhor de verdade, quando meu coração assim, porque eu tive por muito tempo dentro da igreja, mas conversão mesmo, assim, ela foi acontecer assim quando eu já estava na adolescência, quando eu estava entrando na juventude, porque eu só participava. Então, às vezes, nós temos muitos frequentadores, a gente vai lá, mas esse momento quando eu conheci realmente quem é o Senhor, o que o Senhor tem para a nossa vida, aquele amor realmente, assim, aquele tocar realmente do Espírito no nosso coração, aquele selar mesmo no nosso coração, acho que foi o momento que eu comecei a ter um up, aí a parte do casamento. E não poderia deixar de citar esse momento da transição mesmo. O momento da transição, assim, foi um momento que eu tive que amadurecer na base da força. Na base, assim, sabe quando você embrulha um jornal, assim, na fruta e fala, agora você vai amadurecer. Então, foi um amadurecimento, assim, muito, muito rápido. Em meio à dor mesmo, porque a dor ensina a gemer, como diz os antigos. Então, em meio a essa transição, em meio a essa dificuldade, a gente tem visto aí que a gente viveu esse up mesmo. Que top ouvir essas experiências, esse tempo. Eu espero também que você na sua casa, a gente não está encerrando, mas aqui já nesse meio do podcast, aí que chegou até aqui, faz favor para nós, compartilha essa live, essa transmissão, esse vídeo. Eu tô acostumado com os cultos lá. Compartilha esse vídeo, esse podcast. Se você tá assistindo lá no nosso Spotify, seu aleluiado, compartilha nos seus stories, marca a gente, marca lá o Upcast, MV7, Pastor... Como é que é o seu Insta? Pastor Caio Mateus. Pastor Caio Mateus P. De Pereira. Olha aí, ó. Eu sou Pereira também. Digita lá, o Thiago Pinheiro, procura lá da farinha. Tá muito recente. Não tem como foi hoje, gente. Saiu um vídeo meu aí de uma pregação, pra quem não sabe. Saiu até numas páginas de humor aí que eu nem sabia que existia. Uns desviados lá jogaram meus vídeos, mas faz favor pra nós, reaja a esse vídeo em algum espaço dessa tela. Tem um botãozinho de curtir, compartilhar. Quando você comenta, você envia para a internet um sinal que esse conteúdo aqui é muito relevante. Pastor, também quero saber, hoje eu estou imparável, estou intrigável. Tem uma mensagem queimando no seu coração? Eu tenho feito essa pergunta para grandes homens, pessoas de Deus, saber aquilo que está queimando no seu coração, a mensagem que você tem mais pregado lá na Quadrangular Primavera, lá em Guarapuava, aquilo que está queimando no seu coração. Tem uma rua, como a gente orava aqui no início, né? Tem uma rua 24 horas aqui, que é a nossa internet, por isso que a gente está produzindo esses conteúdos, seja no Spotify, nos canais ali, no YouTube. A gente quer saber a mensagem que está queimando no seu coração aí. De frente com o Thiago. De frente. Eu acho que a mensagem que hoje tem queimado muito forte, o Senhor tem falado diariamente sobre não perder a simplicidade. Porque às vezes a gente aprende a fazer.
como pastor, como líder, a gente sabe o que falar. Porque às vezes nós acompanhamos o que o povo está passando. Então nós sabemos como tocar o coração das pessoas. Mas muitas das vezes não é aquilo que o Senhor está direcionando. Não é aquilo que Deus está falando. E particularmente não perder essa essência da simplicidade. Esse final de semana, uma pessoa assim, nós tivemos a oportunidade de orar e a pessoa falou assim, algumas palavras sobre esse amor. Se for para pregar para 2 pessoas, se for para falar só para uma pessoa, se for para falar para uma multidão, é aquilo que Jesus fazia. Jesus, em muitas, assim, em várias partes, era em 1 a 1. Ele tratava as pessoas na simplicidade, ele era muito simples nas suas palavras. Então, às vezes, nós achamos, não, mas o Senhor precisa me usar, eu tenho que sim entrar naquele negócio mirabolante de falar palavras teologicamente muito difíceis, mas e a simplicidade de quem Deus é? Eu acho que assim tem falado muito forte no nosso coração hoje sobre essa simplicidade, sobre ser prazeroso caminhar com Cristo. Nós falamos agora, no domingo, nós tivemos uma reunião com o pessoal lá, e nós falávamos sobre quando às vezes o fardo ele se torna pesado. O fardo só se torna pesado quando eu estou levando sozinho. Quando eu perco a minha simplicidade de entender que é com Cristo que eu caminho, que é com Deus, que é Ele que faz. Eu posso até pregar, Tiago. Nós podemos até falar, mas é o Senhor. É o Senhor quem direciona. É o Senhor, brincando, é o Senhor quem faz com que o vídeo da farinha vá longe. Porque eu não sei, mas em tudo há um propósito. É o Senhor que faz com que as coisas aconteçam. E nós não podemos sair desse lugar. Todas as vezes que eu saio desse lugar, eu fico cansado. Eu começo a dizer, não, mas só tem problema, eu só estou lidando com problema. E aí nós precisamos olhar. Porque Jesus, quando ele diz o meu fardo é suave e é leve, em alguns versículos antes ele estava falando sobre o Pai. Ele estava apontando para o Pai. Em 2 versículos ali ele vai falar sobre o Pai. É o Pai, é o Pai. Ele tava apresentando quem o Pai era. Então aí ele fala, aprende de mim, eu sou manso e humilde, o meu fardo é suave e é leve. Então, acredito que essa mensagem assim tem queimado no meu coração, não sair desse lugar da simplicidade, desse lugar de oração. Às vezes nós somos muito bons em falar, mas nós não falamos com Deus, a gente não pode sair desse lugar. É só Deus que pode nos levar a alguns lugares. É só Deus que pode fazer algumas coisas na nossa vida. Então, essa mensagem tem queimado muito forte no meu coração a respeito da simplicidade mesmo. A gente não teve a oportunidade aqui, até um dos nossos momentos de maior dor, choro, né, de voltar a gravar os upcasts aqui, né? Foi da gente não ter conseguido trazer o pastor aqui, nosso pastor. Sempre muito atarefado, né? Superintendência não é fácil, igreja não é fácil, muitas agendas. E uma das minhas últimas conversas, a última conversa que a gente teve assim, pastoral, a respeito de região, a respeito de ministério, eu e minha esposa, a gente conversou com ele algumas horas ali e ele... lembro dele chorando ali na nossa frente, falando assim, filho, às vezes tudo que eu mais quero é recomeçar. A gente pensa um ministério grande, cheio de funções, e ele fez uma pergunta para nós, qual é o valor de uma alma aqui, lá em Campina tem a barragem, né? Que é um lugar mais afastado, passar o pedágio ali para chegar na igreja. Qual o valor da alma da barragem e o valor da alma aqui de Curitiba, de uma grande... É o mesmo valor. Então, ele falava assim, né, com lágrimas. Às vezes me dá vontade de começar numa igrejinha pequenininha, desconhecida. Só eu, minha esposa, com meu violãozinho, na simplicidade do evangelho. Exatamente. Quando você falou ali, simplicidade do evangelho, me veio essa lembrança dessa última conversa que a gente teve junto. Porque... muitas vezes a gente começa a entender Salomão, que vai dizer no final, tudo é vaidade. Né? Senão a gente abrir mão e, puxa, aonde o Senhor nos quer? Né? Como você falou, às vezes a gente tem métodos, tem forma que a gente aprendeu a fazer, que a gente é acostumado a fazer, que dá certo, mas e se ao invés de a gente pregar os sermões que a gente sabe que dá certo, a gente resolver só abraçar naquela noite, naquele dia, ou fazer uma visita inesperada para aquele irmão que já faz algum tempo. Então, quando você falou, bateu muito forte nisso, nessa simplicidade de entender esse agir de Deus. E a simplicidade ela vai me trazer o amor. Nós estamos falando muito sobre isso nos últimos dias, sobre amar pessoas. Nós temos uma igreja lá em Guarapuava que é muito grande. E um dia eu perguntei para um determinado membro dessa igreja,
de outra denominação, eu falei assim, viu, por que a igreja de vocês é tão grande? Eu falei, vocês são simples. A forma com que vocês trabalham é simples. Ele me falou algo, ele falou assim, Caio, aqui o nosso pastor ele tem cheiro de ovelha. Ele cheira a gente. E o Senhor ele tem falado muito forte ao nosso coração sobre amar pessoas. Pessoas são difíceis, mas eu também sou. Quantas vezes Deus ele teve que ter paciência comigo? Mas eu sou pastor, eu sou líder. Não, mas será que eu não posso amar a outra pessoa, sendo que eu sou tão difícil? Sendo que às vezes o Senhor ele tem que ter paciência comigo, e essa simplicidade me traz o amor. Ela me traz esse amor simples de amar pessoas que, não, mas eu não estou amando porque vai me devolver algo, entende? Porque tem algo para me oferecer. Eu amo porque Cristo amou. Então eu amo porque realmente eu estou entregando aquilo que eu tenho, aquilo que Cristo fez comigo. E também há uma questão que eu tenho sentido muito forte no meu coração, é que em simplicidade também cuidar das coisas simples. Às vezes a gente não cuida da simplicidade do nosso casamento. O Senhor nunca pediu para nós sacrificar o nosso casamento em prol do ministério. Uma frase de Moody que diz, se você não trata bem a tua esposa, eu não quero ouvir você falar sobre Cristo. Então são coisas simples que às vezes na simplicidade nós esquecemos. Nós esquecemos, às vezes nós sacrificamos aqueles que estão à nossa volta. Deus nunca pediu para nós sacrificarmos algumas coisas que nós estamos sacrificando e dizendo que foi Ele que pediu. Não. A simplicidade do Senhor também me ensina a amar pessoas, a ser simples no evangelho simples. Há uma canção que diz quem eu sou quando o microfone despluga. Quando as luzes apagarem aqui, quando a câmera desligar, quem é o Caio? Quem é o Caio? Será que às vezes nós estamos vivendo, não em simplicidade, mas de máscara? Eu estou construindo ser alguém que eu não sou. Então essa simplicidade ela vai me levando em vários caminhos, em amor, em cuidado simples, em realmente entender que esse verdadeiro evangelho ele me faz simples. E como Paulo diz, Paulo vai dizer em Filipenses, ali, capítulo 4, eu aprendi a viver bem e contente em toda qualquer situação. Sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco. E aí que ele vai falar aquele versículo que nós tanto conhecemos, tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele não estava falando que, olha, eu posso fazer qualquer coisa. Não, ele estava falando sobre quem Deus é. Quando eu entendo a simplicidade de quem Deus é, pode ter muito, pode ter pouco, pode ser várias pessoas, pode não ser, mas assim eu vou realmente amar o simples, eu vou amar o essencial. A gente ouviu muito falar, a minha esposa é nutricionista, mas o que alimenta é o feijão e o arroz. Não são as coisas mirabolantes, não é o miojo, por mais que o pessoal às vezes goste de miojo, né? A traquinas, mas o que traz sustância mesmo para o meu corpo é a simplicidade do alimento. E é essa simplicidade. Como que às vezes nós queremos ganhar o mundo todo se nós não estamos ganhando a nossa própria casa? Domingo nós ministramos uma mensagem assim, o nosso maior campo missionário é a nossa casa, é a nossa família, é a simplicidade do nosso lar, simplicidade do nosso lar mesmo. E é isso que tem queimado no nosso coração esses dias. Que bênção. Bênção demais. Tenho certeza que você na sua casa aí foi tocado, foi impactado por esse tempo de mesa que nós tivemos aqui, pastor. Só tenho a agradecer a disposição. Sei que vocês vieram para Curitiba aí para um propósito, mas encaixamos aí nessa noite para estarmos juntos aí. Creio que nos próximos dias já sai esse podcast. E você de Guarapava, um grande abraço, pessoal de Guarapava. Amém. O pastor quer deixar um abraço aí pra galera, fique à vontade. Amém. Deixa um abraço aí pro pessoal que está nos assistindo, todo o pessoal do Upgrade aí que nós temos acompanhado o trabalho de vocês. Deixa o pessoal aí, um abraço pro pessoal de Guarapuava também, que estava pedindo, pastor, vai ser ao vivo, nós queremos ver lá. Olha aí, ó. Queremos comentar, eles queriam sacanear nos comentários. Mandar pergunta, mandar pergunta difícil lá. Conta essa história, pastor, conta aquele outro. Mas e agradecer a você aí, jovem, que está nos assistindo, você de mais idade. Nós amamos vocês e muito obrigado ao Thiago também, toda a igreja aí. Amém. Agradecer por essa oportunidade, por esse tempo de mesa. Espero que tenha sido precioso e Com pouquinho certeza, daquilo que o Senhor com tem certeza. entregado na nossa vida, tem feito através de nós. Nós somos só um vaso de barro, só um instrumento. Mas espero que um pouquinho possa encorajar você que está nos ouvindo. Seja forte e corajoso. Tenha bom ânimo. Mesmo que dá medo de correr às vezes, mas seja forte e corajoso. dá vontade de correr, se esconder. Isso. E pessoal, não joguem farinha na cabeça de você. Por favor. A não ser que vocês queiram ganhar uns haters aí. Mas... Ai, Jesus. Mais um testemunho pra gente contar que a gente ficar mais velho. Lembra, Mas filho, aquela vez que Aí eu falei, um pouco esperar de uma
a gente faz parte de uma igreja também que nasceu disso, né? A Aimee era a mais doida possível, mandava o povo entrar numa tenda e fechava lá, deixava o povo maluco. Entrava com carro, falei, eu sou... culpa da minha fundadora lá, meus irmãos. Ela foi na praça lá, subiu num caixote, saiu correndo, todo mundo saiu atrás, quando entraram, ela fechou. E assim, eu acho muito importante, nós não perdemos a nossa essência também. Sim. A nossa igreja quadrangular, ela é marcada por grandes avivamentos. Sim. E às vezes nós perdemos. Nós temos falado muito esses tempos, nós conversamos com o pastor Renan. Nossa igreja foi marcada pelo mover do dom do Espírito. Sim. Pela manifestação do Espírito Santo. E às vezes nós estamos deixando de lado isso. A nossa igreja, ela teve 3 pilares, a igreja quadrangular. Primeiro, avivamentos e curas. Ela foi muito forte. Rádio. A primeira rádio foi a Aimee que teve o fundamento das mídias, foi ela que trouxe. E o terceiro foi a escola bíblica. Nós somos uma igreja que, pela graça de Deus, nós temos a oportunidade de fazer parte, uma igreja muito completa, mover do Espírito, dons e fluir, uma igreja bíblica, porque ela teve esse fundamento da escola bíblica dominical, a escola bíblica, e também a comunicação. Sim, a comunicação, assim, estar um passo, estar à frente, né? Exatamente. Para fazer aquele lema, né? Alcançar o perdido a qualquer custo. A qualquer custo. Então, até ano passado ano passado eu trouxe uma mensagem sobre isso, voltar essa raiz da nossa igreja, né? Eu até joguei a farinha lá, mas é tudo bíblico, gente, pelo amor de Deus. Estava trazendo uma reflexão ali sobre... A única parte que ficou difícil é que se sujou o carpê e o pastor Marcelo... Não, eu tive o cuidado de sair do carpê. Eu olhei para minha esposa e ela falou, aqui não, aqui no altar não. Aí eu fui lá para baixo. Mas de estar baseado na Bíblia, ensino, não negar esse agir de Deus, tentar controlar Deus e também alcançar o perdido, né? Isso. Impactar a vida das pessoas. Você sabe que o inimigo, ele não brinca. Todo dia a nossa geração está sendo impactada por algo que eles veem num vídeo de 10 segundos, 15 segundos. Eles são impactados, eles decidem algo para sua vida, decidem mudar o rumo da sua vida porque vem um vídeo rápido. Vê uma música, um trecho de uma canção. Ninguém mais compra CD, mas vê uma canção que a pessoa muda a forma de pensar, muda aquilo que ela está ouvindo. E o que a igreja está fazendo, né? Nós somos o grande caso do Marajó. Ninguém sabia o que era Marajó. Ninguém sabia. Atrás. Agora verdade. Todo mundo sabe o que é Marajó. Sim. Então, e a nossa geração ela precisa também valorizar muito aquilo que o Senhor tem nos entregado. Às vezes a gente fica olhando e fala, nossa, mas a gente valorizar, às vezes a grama do vizinho parece muito mais verde. Sim. Mas não, o Senhor tem entregado tanta coisa para a nossa juventude. Nós fazemos parte de uma igreja que realmente é uma igreja fundamentada, que o Senhor tem conduzido e a nova geração, muito bem, nós temos ouvido falar daqui 10 anos, se nós não trabalharmos, nós não vamos ter pastores. Nós não vamos ter pastores. Dentro do estado do Paraná, nós temos um vácuo na geração. Então, que a nossa geração ela se desperte em amor, mesmo que jogue farinha na cabeça, mas que seja em amor para alcançar o perdido a qualquer custo. Em autoridade, com base na palavra de Deus. Exatamente. Estar ali à frente, eu vejo que muitas pessoas querem ganhar, mas não estão submissas também a uma liderança, não estão submissas ali à autoridade local que foi sobre a sua vida, querem, de repente, abraçar o mundo de várias formas, mas não respeitando ali, né, a hierarquia local, fazer parte de um corpo, né? Que é muito importante. O que eu mais tenho aconselhado adolescentes, calma, dá um passo. Valorize esse processo, já que a gente falou tanto sobre isso, de servir a igreja local, de estar aqui, seja na mídia, seja no staff, no diaconato, mas de estar servindo, então, um próximo passo no seu ministério, né? Exatamente. Viver esse processo de uma forma gradual e aguentar o processo. Nós estamos sendo muito ruins em suportar. A primeira cobrança, nós não queremos sair. E a gente vê isso, a gente presencia isso na igreja local, com a juventude, com os adolescentes. Não, você vai ter muita cobrança, eu não quero fazer parte, eu não quero. A questão é que nós não queremos mais construir nada. E a construção, ela faz bagunça. A construção, às vezes, tem que quebrar a parede. Às vezes, levanta a parede e fala, não ficou bom assim. A construção leva tempo. Às vezes, a construção sai do cronograma e a gente precisa construir algo. E ser como Davi, não construir algo para nós. Em nenhum momento eu acredito... Não, o Senhor não tem construído para a vida do pastor Caio. Não é sobre mim. Não é sobre a Quadrangular Primavera. Não é sobre a Quadrangular de Campina Grande do Sul, não.
é sobre quem o Senhor é. O Senhor está construindo através de nós e a gente precisa ter essa certeza. Top. Meu Deus. É assim que a gente encerra esse podcast hoje. Meu Deus, que podcast sensacional. Eu estava com muita saudade de gravar. Estava com muita saudade de sentar à mesa com grandes homens de Deus. Olha lá. O que você escreveu ali, Poli? Aulas? Aulas? Ah, essa eu viajei. Fale. Sai aí. As próximas aulas? Almas. Almas? Não, brincadeira. Eu acho que tá, esse aqui depois a gente vê o que ela quis falar. A Poli tá na parte técnica nossa ali. Gente, deixa eu dar um aviso pro nosso pessoal lá. Tá vendo? Hoje eu tô com a camiseta do Up aqui, ó. Camiseta do Upgrade. Você pode adquirir essa camiseta aqui, que já me falaram que é a camiseta do Leandro Soares. Ele usa mais que a gente. Mas tem mais dois modelinhos inabaláveis, que é o nosso projeto, que é a nossa campanha contínua lá no Upgrade, que o Senhor tem levantado uma geração com uma fé inabalável. A gente tem orado por isso, para que realmente eles possam ser tomados de uma fé poderosa. É um propósito nosso lá, então a gente fez a camiseta com um coração inabalável. Também tem a camiseta da Geração Forte. Você que deseja adquirir, entre em contato com a gente aqui, comenta no chat. Também tem essas pulseirinhas aqui, ó, Upgrade. Aqui, ó, tem roxo, tem amarela, tem bottom, adesivo. O pessoal fez muita coisa para a nossa conferência. E também já deixo o convite para cada um de vocês. Nós marcamos a nossa conferência, que foi adiada ali do Carnaval. Ela será nos dias 26, 27 e essa bomba agora, segura essa, Poli, que você não sabia, dia 26, sexta, sábado, e nós vamos encerrar no domingo. 3 dias de conferência, você pagou por 2 dias de conferência, você vai receber 3 agora, vai ser sensacional nossa conferência da Geração Forte lá da região 697. Então fica aqui o meu convite para cada um de vocês. Também esqueci aqui, ó, deixa eu ver se tá aparecendo lá, ó, boné que não é da Citroën, pelo amor de Deus, corta lá, Poli. Olha aí, ó, esse boné aqui a gente foi abençoado, os irmãos lá. Top demais, qualidade. Um boné desse aqui, ó, eu vendia na minha loja facilmente por R$150, mas pela bagatela de R$50 você leva um boné top, que não é da Citroën, é ungido. Isso aqui você pode derramar farinha que ele volta ao normal. Gente, muito obrigado, pastor. Amém. Obrigado, pastora, cadê? Quer vir dar oi aqui, pastora? Hoje nós estamos quebrando o protocolo. A pastora tá lá só me olhando com cara feia. Eita. Mas agradeço de verdade mais uma vez a disposição, esse tempo maravilhoso. Tenho certeza que ouviremos grandes testemunhos. Amém. Foi um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe todo o pessoal que vai nos ouvir aí. Um abraço. Deus abençoe, pastor. Você que está em casa, compartilha, comenta e até o próximo Upcast em nome de Jesus. Valeu, meu povo!